E estamos começando o terceiro episódio da nossa temporada sobre marketing de influência aqui no InfluCast. Eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital, e junto comigo, hoje virtualmente, está a Andressa Grifante, que é jornalista e empresária na agência RS Bloggers. Tudo bem contigo, Andressa? Tudo certo. Vamos então para mais um capítulo dessa nossa série sobre o mercado de influenciadores. Hoje é 22 de julho de 2020, já gravamos sobre o conceito de marketing de influência, também sobre macro, micro e nano influenciadores. E hoje, então, a gente vai abordar os quesitos ou as competências que fazem alguém se tornar influenciador digital. Mas antes, Léo, relembra aí a galera da nossa novidade. Pois é, dessa vez sem tambores. Agora o InfluCast também produz podcasts para terceiros. Ou seja, se você tem aí uma ideia, um plano, um projeto para ter um podcast e quer divulgar seu conteúdo ou seu negócio, então manda uma DM pra gente lá no Instagram em @escuteinflucast ou escreve para contato@influcast.com.br. Todos esses contatos e links que a gente conversar aqui, porventura, estarão lá na descrição do episódio. Isso aí, maravilha a gente ver o nosso projeto crescer, poder ajudar outros empreendedores digitais. Mas agora sim, então vamos passar para o tema de hoje. Título desse episódio: Quero ser um influenciador, #como faz. Léo, primeiro, quais seriam os atributos aí para ti, na tua visão, na tua percepção? Quais são os atributos para se tornar um influenciador? Eu acho que eu vou me valer aqui das palavras e parafrasear a famosa RuPaul, e eu diria que é carisma, uniqueness, nerve and talent. Uau, que chique. Né? Brincadeira. Eu gosto de influenciadores, ou pelo menos eu sou influenciado quando ele me apresenta alguma autoridade. Mas não aquela autoridade de aparência, sabe? Quando tu vê a pinta falando mesmo e tu acredita, tu compra o que está sendo falado, sabe? Fala com autoridade, com autonomia. Eu acredito que relevância do conteúdo, né? E não só conteúdo relevante para mim, mas a produção de um conteúdo relevante, como eu admiro o conteúdo de viagem que vocês produzem. Eu acho muito legal. E isso é relevante, né? Tem camadas por trás disso que são muito legais. Eu gosto de autenticidade, né? E eu gosto de influenciadores que abraçam as inovações. Para mim, esses são os atributos. Quando eu me identifico com alguém e me permito ser influenciado por alguém, esses são os atributos que eu encontro. Claro que uma pitada de editor, diretor, revisor, porque não tem coisa mais feia do que um erro crasso de português numa publicação, né? Já que essas redes sociais são, em geral, não são, em geral, terreno para textão. Aí a pessoa vai, faz uma sequência de stories, manda textão em todos eles, e aí todas as frases estão erradas, né? A pessoa perde pontos, né? Mas esse verdade. É o meu ponto de vista. Andressa, quais são os atributos? Olha, não é pouca coisa, né? E aí, como tu já listou, né? E eu costumo dizer, é uma espécie de homem-banda ser influenciador, né? Não é à toa que esse tipo de empresário, ele vai acabar criando a sua empresa como um microempreendedor individual, né? O famoso MEI. E vai ter que ralar muito, criando conteúdo, divulgando, se relacionando com a audiência, com possíveis patrocinadores, aprendendo a se vender, prospectar anunciantes, criando eventualmente os seus produtos digitais. Ou seja, não é fácil. E já de cara, eu quero esclarecer para você, ouvinte, né, desse episódio, se você achou que ia chegar aqui, a gente ia te entregar uma fórmula mágica para tu virar um influencer ou uma celebridade online e ganhar dinheiro dormindo, sinto muito, mas o que a gente vai fazer aqui é dar muito a real. E talvez, se você realmente acha, né, você ouvinte, acha que existe uma fórmula, então você nem deveria estar nos escutando. Tô sendo muito cruel, Léo? Nossa, de forma alguma. De forma alguma. Se tu tá nos escutando, pelo menos até aqui, né? Eu acho que tu já merece uma chance.
Longe de mim usar de qualquer tipo de artimanha, Andressa, mas se tiver uma fórmula mágica, escuta até o fim do episódio que a gente tem um presente pra ti. Os mais, né, sensacionalistas. Não, brincadeira, gente. Não tem fórmula mágica, tá? Ou não tem uma fórmula, né? Ou não tem a fórmula, porque cada um vai construir a sua, cada um vai entender como funciona a sua audiência, enfim, dando aí um pequeno spoiler também. Me sinto parafraseante hoje, Andressa. Hoje eu vou me valer agora do ET Bilu. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento, ET Bilu. É a melhor fórmula mágica de todas. Todo mundo que se esforça, que busca melhorar, que busca conhecimento, que busca compreender inovação e entender o seu público, costuma dar certo. Assina embaixo. E agora eu tenho uma curiosidade pra ti, Léo. Antes ainda da gente entrar e se aprofundar nesse tema, tá? Se tu perguntar pro Arthurzinho... O Arthur não tava na pauta. O Arthur não tava na pauta. Ele é o filho do Léo, pra quem nos escuta. Não tem nem um ano. Quantos meses ele tem, Léo? Ele tá com 9 agora. 9 meses. Mas se tu perguntar pra ele, mais pra frente, ele já mais crescidinho, o que ele quer ser quando crescer, que profissão ele quer seguir, e se ele olhar pra ti e te disser, pai, quero ser youtuber, o que tu vai dizer? O que tu vai sentir? Tu vai ficar feliz, vai ficar triste, vai ficar preocupado, não vai sentir nada? Olha, Andressa, eu acho que assim, compreendendo e sendo super compreensivo com ele também, né? Desde que ele não queira usar Crocs, eu aceito ele como ele quiser ser, de verdade. Eu abraço ele como ele for. Olha, pra eu ter feito essa pergunta e tu ter lembrado de Crocs e feito esse tom aí na tua fala, eu já vi que não sei não se tu ia gostar, hein? Não, realmente, assim, eu abraço ele da forma que ele for, o que ele quiser fazer, com certeza ele vai ser espetacular nisso, e pode ter certeza que eu vou ser o assinante premium dele. Ah, que lindo, a gente tem que assinalar que esse é um episódio que ele tem que crescer e escutar, então. E com certeza, inclusive tu sabe que ele participou da primeira live dele nessa semana? Eu fui convidado para uma live da Júlia Fornari, de empreendedorismo da área jurídica, bem legal. E foi a primeira aparição, a lá Stan Lee, né, nos filmes da Marvel, foi a primeira aparição do Arthur, que ficou no meu colo comendo uma banana durante a live. Pleno, olhando pra câmera, pleno, comendo banana. Bom, ele já tá crescendo com essa familiaridade, então, com as tecnologias aí, né? E isso me assusta. Olha, mas isso é assunto para outro episódio. Todos os pais, Bom, antes de eu colocar aqui a minha definição do que eu acredito que sejam aí os atributos de um influenciador digital, e muito do que eu vou falar tu já pontuou ali no início da nossa conversa, quero chamar atenção para o que leva muitas vezes uma pessoa a querer seguir essa atividade, que a gente ainda não chama de profissão e tal, mas é uma atividade profissional, né, que envolve várias profissões e tal. Porque muitas vezes não é o talento que faz as pessoas quererem seguir, né, e serem influenciadores. Eles vão atrás de uma ideia errada de se tornarem famosas na internet, né, e famosas rapidamente. Ou eles querem o prazer de eventualmente ganhar mimos das marcas, ou de ganhar muito dinheiro trabalhando pouco, né? Enfim, muitas dessas ideias depois as pessoas vão perceber que são super equivocadas. É o chamado choque de realidade, né? O choque de realidade, que não acontece só com influenciadores, né? Tem muitas profissões aí desvalorizadas ou de pessoas que entram com uma ideia e depois, na hora do vamos ver, se não tem talento, vai acabar morrendo na praia, né? Mas, enfim, estamos aqui falando de influenciadores digitais. Tanto que, atualmente, uma das coisas que mais os influenciadores reclamam é essa dificuldade na valorização do trabalho e também uma dificuldade em lidar com a constante mudança no algoritmo das plataformas, entre outras dificuldades aí para se seguir, né, esse caminho da influência digital. E ainda hoje me encaminharam uma thread no Twitter sobre um job que, olha só, essa é boa, um job que custaria de fato, assim, no mínimo R$6.000. Né? Esse seria o valor de mercado, né? O valor considerando o trabalho, pelo conteúdo, o tempo, o investimento daquele influenciador, enfim. Só que o contratante, né, a agência ou o próprio anunciante, oferecia
um orçamento de menos de R$500. Ou seja, nossa, que baita negócio. Essa é a discrepância que a gente tem hoje, né? De um job que vale R$6.000 ter um investimento sendo oferecido para aquele mesmo job de menos de R$500. Então, assim, pensem bem, vocês ouvintes, não é todo ator que vira um ator global e uma celebridade, né? E de filmes de Hollywood, enfim. Não é todo jogador de futebol que vira um Neymar, não é toda modelo que vira uma Gisele Bündchen. Então, o que eu quero dizer é que poucos se destacam. E esse destaque, ele é resultado de muito esforço, de talento, de persistência e ainda, algumas vezes, tem sim uma pitada de sorte, né? Vamos dizer assim, algum vídeo que cai nas graças do povo e viraliza, por exemplo. Excelente, Andressa. Sobre o caso esse da thread do Twitter, eu tenho um caso na cidade onde eu moro, que tem uma pizzaria, não vamos citar nomes porque a gente já teve uma falando sobre uma esfirraria e, né? Enfim, a pizzaria tá pagando R$100 para uma ilustração para a caixa da pizza de Dia dos Pais. Mas não é R$100, é R$100 em pizza, tá? E a pizzaria cobra, no mínimo, R$60 pela pizza. Então mesmo, vamos supor assim, ó, tu ganha, né, o tal da promoção ali. Tu consegue comer uma pizza e tomar um refresco e talvez pagar a tele, dependendo do bairro que tu more. Sabe? É uma falta é um descolamento da realidade. Que jeitinho de não pagar um designer, né? Que jeitinho que eles estão buscando essa pizzaria para não pagar um criativo, né? Exato, tem sites para isso, tem serviços, tem diversas formas de tu conseguir remunerar de uma forma justa quem tu tá contratando pelo serviço, não pagando 100 mangos em pizza, que na verdade é uma pizza e um pedacinho, né? Uma pizza e uma brotinho doce, vai. mas tem algo que tu falou antes que me atentou bastante, sobre a dificuldade dos influenciadores em lidarem com as constantes mudanças do algoritmo das plataformas. Eu frequento e permeio alguns grupos entre juristas, influenciadores e o pessoal de tecnologia. E chegaram à conclusão, eu tenho que pegar o link direitinho do estudo que foi feito, chegaram à conclusão de que o homem é lobo do homem dentro da plataforma. Tá? Parece óbvio, né? Parece redundante essa fala, mas é o comportamento dos influenciadores que faz o algoritmo se adaptar ao comportamento e tornar aquele comportamento ineficaz e, portanto, ou tu diferencia a tua forma de atuação ou tu injeta dinheiro no insaciável aplicativo. Né? Ele não tem fundo. Então, o algoritmo não é alguém que vai lá e mexe a barrinha dizendo vai alcançar menos pessoas. Não. É a forma como é distribuído o conteúdo, a forma como ele é produzido, a quantidade de gente que entrou recentemente na plataforma e que passou a navegar mais, tu aumenta a densidade. E no episódio passado nós falamos sobre proporcionalidade de entrega de conteúdo. Então, quanto mais gente tu tem te seguindo e mais gente ativa tu tem, menor é a entrega, porque percentualmente tu vai entregar para uma ínfima quantidade de pessoas. Então o que importa, e isso remete ao que nós falamos lá no começo do episódio, que tu precisa pensar em inovação, tu precisa repensar as estratégias, tu precisa inovar e tu precisa entregar conteúdo de qualidade. Então eu tenho que ter interesse em ir buscar o teu conteúdo. Tu não tem que contar só com a sorte do algoritmo vir e jogar o teu conteúdo na minha cara. Tu tem que despertar em mim o interesse de ir olhar o teu conteúdo. Esses são os meus 5 centavos. Não, e outra, agora tu falando desse comportamento para mudança dos algoritmos, eu lembrei do SEO, né? Porque o Google lá no início, para tu aparecer ali na primeira página de busca, ele levava muito em consideração os backlinks, ou seja, vários outros sites falariam de ti, né, do teu site, citariam o teu link, e aí isso te ranquearia melhor. O que aconteceu? Muitas agências, muitos profissionais de marketing e tal, começaram a pagar blogueiros, pagar sites, pagar, enfim, tudo que é blog por aí, para que a pessoa colocasse links para direcionar para o teu site. Então, ou seja, eles de certa forma burlavam,
pagavam uma graninha lá, sei lá, R$100, e isso fazia com que o site deles fosse bem posicionado. Com o tempo, o Google viu que as pessoas estavam fazendo isso, que as agências faziam isso, e mudou. Hoje, só o backlink, tu pode ter vários sites direcionando para ti, mas ele ainda assim, o algoritmo mudou e ele vai considerar várias outras coisas, né? Sim. Então, antigamente eu poderia, eu quero levar a gente pro meu rsbloggers.com. Então, ó, Léo, cita o RS Bloggers, tô te mandando aqui o link, posta esse post aqui. Aí eu mando para outros 100 blogueiros o mesmo post, com o mesmo link, e dou 100 pila para cada um, sabe? Era o que se fazia. Ainda tem gente que faz, mas hoje isso não é suficiente para tu ficar bem ranqueado. Então, foi uma mudança que o Google teve que fazer, que o algoritmo ali de SEO dele teve que fazer por causa do comportamento do usuário, né? Outra mudança é na própria pandemia, né? Agora a gente tá vendo já vários os horários para se postar já mudaram, várias coisas mudaram, porque o comportamento das pessoas dentro das plataformas mudou. Então, a gente já consegue notar uma mudança aí no algoritmo, né? Bom, pra tu ter uma ideia, a live que o Arthur participou foi às 8h30 da manhã e tava cheio de gente. Tu vê. Coisa que um tempo atrás já não seria possível, né? Exato, seria uma das lives flopada, né? De pouquíssimo engajamento, porque 8h30 da manhã, quem é que tá olhando o Instagram durante a pandemia? Bastante gente, acredite. Mas fica a sugestão e para quem estiver nos ouvindo em qualquer momento do passado, do presente ou do futuro, inclusive se estiver no futuro eu espero que as coisas já estejam melhores, mas que legal, uma mensagem pro futuro, né? Olha só. Que eu ia falar da questão do vale a pena a pessoa que tem interesse de entender um pouquinho mais como é que fica e como é que funciona essa questão de algoritmo, né? E pensar que não é algo gravado em pedra. Pelo contrário, imaginem e pesquisem um pouquinho sobre inteligência artificial. Todos esses algoritmos são concatenações de inteligências artificiais que vão se adaptando. Um pouquinho, vale a pena, filme antigo pra caramba, Eu, Robô, com Will Smith, dá pra ter uma noção básica do que é inteligência artificial e de como funciona. Internet tem milhares de artigos sobre inteligência artificial e vale a pena dar uma olhada se tu tem interesse sobre isso, por óbvio. Bela dica. E ainda pra fechar esse papo aí, esse tópico algoritmo, eu vejo que muitos criadores de conteúdo, muitos empreendedores aí digitais falam ou mencionam o algoritmo como se ele fosse esse vilão, né? E, na verdade, todas essas mudanças, toda essa inteligência artificial aí, ela visa uma melhor experiência do usuário, né? Então, na verdade, a gente tem que se aliar, a gente tem que estudar mais sobre esses algoritmos. Tu tem que domar o algoritmo. E ver ele como aliado e tu realmente domar ele, né? É isso aí. E depois desse choque de realidade, Andressa, se alguém realmente se identificar como alguém que tem talento para criação de conteúdo, quem sabe já tem uma audiência engajada, mas ainda não sabe se pode ser considerado um influenciador ou ainda quer construir essa relevância e chamar a atenção das marcas e agências, #como faz. Então vamos lá, né? Tu tá cansado de me ouvir repetir esse mantra, né? Que é uma sequência aí de competências ou atitudes que eu acredito que fazem parte da rotina de quem é influenciador. Então vamos lá, vou citar todas elas, depois eu falo um pouco mais a fundo, sem tentar também me estender demais, sobre cada uma delas. Mas seria produção de conteúdo autoral e relevante, buscar um nicho de atuação bem definido, uma constância, frequência na produção de conteúdo, autoridade, conhecimento no assunto abordado, transparência, verdade e espontaneidade com o público e, claro, persistência para obter um crescimento orgânico e verdadeiro, né? Porque de nada adianta infringir a lei e comprar seguidores que são pessoas que não existem, que não engajam, que não compram, que não vão dialogar contigo. Então, voltando,
Conteúdo autoral e relevante. O que que é isso? O autoral é que é um conteúdo teu. Tu vai buscar saber sobre algum assunto, vai produzir algo, vai criar esse conteúdo. Ou seja, eu não vou copiar e colar de alguém. Ele é relevante porque eu não vou estar falando mais do mesmo. Eu vou tentar criar aí, deixar a minha voz, né? A minha visão sobre alguma coisa. Ele vai ser relevante porque vai ser sobre algum tópico, alguma pauta atual, né? Algo da atualidade. Nicho de atuação definido. A gente sempre fala disso, e eu sei que tem influenciadores que falam de tudo um pouco, e aí coloca lá, meu nicho é lifestyle, meu estilo de vida, eu falo sobre a minha maternidade, falo sobre gastronomia, porque eu gosto de cozinhar, falo sobre viagem, porque eu gosto de viajar, eu falo de moda, porque eu gosto de me vestir bem, e aí aquela pessoa sai falando de várias coisas. Mesmo que, eventualmente, tu fale de outras coisas, tu precisa ter esse nicho definido, tá? Sim. Então, assim, tu vai criar um conteúdo sobre maternidade. Tudo bem, esse vai ser o teu conteúdo, sei lá, daqui a pouco 70% do teu conteúdo vai ser sobre esse tópico. Não quer dizer que quando vocês fizerem uma viagem em família, tu não vai contar um pouco do que tu tá experienciando ali, né? Se tu tentar uma receita nova, tu vai mostrar aquilo lá também. Enfim, se tu aprendeu alguma coisa diferente, tu pode, ou fez uma decoração diferente na casa, pode falar também eventualmente sobre a decoração, mas existe aquele tema, aquele nicho em que tu vai construir uma autoridade, tu vai conhecer mais sobre aquele tema e vai poder falar melhor sobre aquele tema. Não existe alguém que entende sobre tudo, tem autoridade sobre tudo. Ai, mas Andressa, o fulano lá posta de um monte de coisa, é famosérrimo na internet e tá sempre falando, ele não tem um nicho só. Bom, aí é porque aquele fulano, muito provavelmente, é celebridade, tá? E aí, assim, o Bruno Gagliasso, tem um monte de gente que acha ele lindo, maravilhoso, que se ele aparecer pra falar nada, sabe, todo mundo vai acompanhar. Se ele aparecer, sei lá, fazendo qualquer coisa... todo mundo vai gostar e vai acompanhar, porque aí é uma celebridade, aí é a Bruna Marquezine, o que ela tá fazendo agora, nesse momento, porque ela tem um outro tipo de vida, ela tem, sabe, ou a Anitta, enfim, são celebridades que aí o povo tem uma curiosidade de saber, né, o que faz no dia a dia, e aí tudo bem, mas aí a gente tá falando de um outro nível, né, dos macro-influenciadores, e aí pra quem não tá acostumado com esse macro-micro, dá uma olhada no nosso episódio mais recente, volte uma casa, porque a gente falou de macro, micro, nano influenciador. Mas principalmente nano influenciador, micro influenciador, vai ter esse nicho muito bem definido. Isso quando ele não vai ter ainda definido um subnicho. Por exemplo, Sim. Eu escrevo sobre viagem, mas a minha viagem não é viagem de luxo. A minha viagem pode ser só sobre ecoturismo, ou pode ser ecoturismo no Rio Grande do Sul, vai afunilando mais ainda, né? Super nichado. É super nichado, então esses são exemplos de subnicho. Bom, falei de constância, frequência na produção de conteúdo, porque não adianta eu criar um blog, eu criar um canal no YouTube, postar um vídeo lá hoje e o segundo vídeo só daqui 2 meses, e daí daqui a pouco eu pulo 3 meses sem vídeo, daí de repente eu posto um na outra semana, mas depois, sabe, quando não tem a frequência, a tua audiência não engaja, porque eles não vão ter aquela rotina de te acompanhar, eles nunca sabem quando vai sair um vídeo novo, tu não vai conseguir ter essa constância e fixar, prender a atenção do teu público. Depois, Sim. autoridade e conhecimento no assunto. Autoridade tu pode ter porque tu te formou naquele assunto. Ou seja, o Léo, né, Zanata, aqui, co-host comigo, é uma autoridade em direito digital. Ele se especializou em direito digital, ele é advogado. Sim. Pode falar sobre isso com propriedade, né? Sim. Ai, mas aí tem aquela blogueira de moda que não se formou em moda. Tudo bem, mas ela buscou algum conhecimento. Ou ela é, assim, uma ávida consumidora que tá sempre buscando inspiração, que tá sempre atrás dos novos lançamentos, que tá fazendo cursinhos, né, que tá lendo artigos, enfim, ela vai buscar ao menos algum conhecimento. Ela pode não ter um diploma naquilo, mas ela é tão apaixonada pelo assunto que ela começa a entender muito sobre aquilo. Depois a gente fala de transparência, de verdade, de espontaneidade, que é o que vai nos ligar a esse conteúdo orgânico, né? Que a gente chama de orgânico porque
a gente vai passar credibilidade, essa essência, né, que é aquilo que tu falou lá no início, né, Léo, de ter autoridade, sim, mas não uma autoridade de aparência, né, não é aquela coisa que tu vê que é superficial. Eu tenho que comprar a ideia. E isso é a essência, e a essência ela só vem à tona, e a tua audiência só percebe se tu realmente é espontânea, mas é espontânea com frequência, em vários conteúdos, tu sempre aparece lá, falando a verdade, né, buscando ser transparente em tudo que tu faz, inclusive com as ações pagas, né, e a gente já falou muito disso, né, de sinalizar public post, inclusive, teremos um episódio só sobre isso. Essa temporada tá crocante. A gente vai aprofundar cada itemzinho desses, a gente se aprofunda num episódio, né? Mas aqui a gente tá pincelando tudo isso que vai fazer com que alguém seja considerado influenciador. E aí é claro que o que vai definir se ele é influenciador ou não, não é tu te autodenominar influenciador, vai ser os outros, porque no momento que tu vai ter conteúdo constante, autoral, relevante, com autoridade, sendo persistente, lá, como nós aqui, né? Semanalmente a gente tá aqui com o nosso conteúdo. O que acontece? Com o tempo, a audiência vai nos dizer se a gente tá influenciando ou não. Como que a gente vai saber isso? Quando a audiência responde, né, um story nosso, quando a audiência manda um e-mail, quando a audiência manda DM, quando a gente pede para engajar com a gente e o pessoal vai lá e engaja. Então, esses são sinais de que a gente tá, de fato, influenciando, obtendo uma resposta desse público que nos acompanha, né? Eu acho que ficou claro. O que tu acha? Nossa, ficou crystal clear. Realmente ficou bem claro. Mas eu tenho uma dúvida. Sempre a gente fala sobre questão de conteúdo. Tu consegue esmiuçar pra mim o que seria o considerado conteúdo? Sim. Porque existem vários formatos de conteúdo, né? Perfeito. E para segmentos diferentes, que é isso que eu tava falando de nicho. Tá. Inclusive, eu tendo a separar o conteúdo em 4 propósitos, vamos dizer assim, diferentes, tá? Seria informativo ou conhecimento, né? Ensino, inspiração ou entretenimento. Então, o conteúdo, ele pode também ser em diferentes formatos. Vídeo, texto, em áudio. Um exemplo, de novo, vou pegar o exemplo do nosso podcast aqui. Nosso conteúdo, ele abrange informação e conhecimento, né? A gente tá nesses dois propósitos. E uma pitada de entretenimento. Uma pitada, mas digamos que a gente não tá fazendo humor, a gente, com claro certeza. Que entretenimento, se a gente for pegar tudo isso, a própria inspiração, tudo Sim. isso tem, o entretenimento também inspira, também é conhecimento, Sim. também é informativo, mas pra gente afunilar mais, né? Claro, o que a gente faz aqui? A gente reúne artigos, informações, fatos, situações, então a gente passa uma informação pro público e a gente eventualmente ensina algumas coisas, porque a gente tá aqui dando dicas agora de marketing de influência. Então, esses são os nossos propósitos. A gente criou esse podcast para informar as pessoas e para passar adiante o nosso conhecimento. E o nosso formato é o formato áudio, né? A gente não tá aqui aparecendo. Quando a gente faz uma live no Instagram, a gente tem o formato vídeo. Então aqui a gente tem o áudio e a mídia é o podcast em diferentes plataformas. E aí, por plataforma, se entende o Spotify, né, a rede social em que tu tá, ou a rede, a plataforma de streaming, né, que seria o Deezer, ou Google Podcasts, ou Apple Podcasts, ou Anchor, enfim, aqui o nosso podcast, ele é propagado em diferentes plataformas. Em quase todas, inclusive. Mas eu peço o bastãozinho da palavra aqui, porque antes tu falou sobre questão de organicidade, crescimento orgânico, engajar com o teu público, né? Não comprar público. Então, se me permite, eu gostaria de tecer algumas poucas contribuições sobre o porquê que isso é ilegal, é imoral, por que é feio, por que não deveria ser feito. Eu já ia te chamar pra isso mesmo, pra nos elucidar essa parte eu vi essa vindo. Essa eu vi vindo.
Tu sabe, Andressa, eu já falei isso também, a exaustão, beirando a exaustão, e nós falaremos de novo sobre isso ali na frente, mas a compra de seguidores, ela beira a ilegalidade porque ela engana o público, a ferramenta, ela é um formato errado de tu tentar um crescimento definitivamente nada orgânico, tá? É tipo uma propaganda enganosa, né? Isso, é uma propaganda enganosa e, inclusive, isso pode ser motivo para um encerramento de um contrato. Por exemplo, tu tem ali o teu perfil, tu promete entregar determinados números, alcances, enfim, engajamentos, ações, os call to actions, e aí tu vende pro teu contratante uma informação que não é verdadeira. Tu tá faltando com a verdade, beira uma falsidade ideológica, né? Tem diversas coisas que a gente pode se apegar nesse momento. Inclusive, não poucas vezes acontece encerramento da conta, Shadowban, que foi lá no segundo, terceiro episódio a gente conversou sobre isso, da primeira temporada. Então, é realmente assim, é hoje algo beira o desespero, talvez. Tu tá tentando subir a escada numa passada maior do que tu pode ou deve, porque não muda nada tu ter um perfil que tenha, sei lá, 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, 15 mil seguidores. Tu vai ter um alcance baixíssimo, engajamento baixíssimo, tu vai ser uma fraude, porque sim, quem compra seguidor, ou quem comprou seguidor, ou quem compra perfil, é uma fraude. Pessoas que entram em sorteios desses patrocinados e acontecem para inflar números de perfil, são fraudes. É uma fraude que se dá pelo uso da plataforma, e eu já profetizei num episódio passado sobre o encerramento ou limitação dos perfis de influenciadores mirins que não atingirem ou que não se adequarem às normas. E os perfis de sorteio, esses que circulam dinheiro ao redor da plataforma e o único que não ganha é a plataforma com isso, esses perfis também, essas fraudes também vão ser desfraudadas, vai ser diminuído o alcance ou essas contas serão encerradas, porque isso viola os termos de uso da plataforma, que diz que tu não pode forjar engajamento, compra de seguidores, organicidade, tu não pode forjar os dados porque tu adultera o funcionamento da plataforma e tu dá uma predestinação para o uso dela. Então, te vale desse tipo de ferramenta. Depois, quando mandar o e-mail, pode mandar com quantas lágrimas tu quiser, que não tem solução. Não tem solução. A minha melhor sugestão vai ser, pega uma arroba pelo menos parecida com o que tu tinha e mãos à obra de novo, coração. Não, e uma das principais coisas, assim, que eu vejo que é o principal pra gente se atentar, e que talvez eu até tenha deixado de citar antes, é a reputação, né? Tu tem uma atitude assim, ilegal, tu frauda, né? Ou tu comete uma irresponsabilidade perante o teu anunciante, perante a plataforma, perante o teu público, né? Os teus seguidores. Isso mancha a tua reputação, a tua marca, que no caso de um influenciador, a marca é ele mesmo, é ele próprio, é a marca pessoal dele. E não tem coisa pior. Eu acho que se a gente tivesse que colocar aí uma ordem de prioridade, eu acho que estaria lá no topo a transparência, a credibilidade, né? Então, é isso aí. Isso tem que se ter em mente, e não, claro que não é só para influenciador. Eu gosto sempre de lembrar que isso vale, e esse tipo de fraude não é só influenciador que faz. Tem muita empresa aí, muitos profissionais que compram seguidores porque sabem que podem ganhar da concorrência ali, através das redes sociais, né? Fraudando. E tu já exemplificou aí o porquê, os motivos pelos quais isso não deve ser feito, né? Não, isso é errado. E é muito engraçado, Andressa, até me permite mais um comentáriozinho para eu encerrar minha participação nesse quesito, mas não poucas as vezes por semana, influenciadores, não só do Rio Grande do Sul, né, me procuram
porque estão com alguma limitação na conta, ou porque tiveram a conta suspensa, ou porque tiveram a conta deletada, ou porque estão com alguma restrição para funcionalidades da conta. E a história sempre começa com: eu sou a vítima, eu não fiz nada, eu não usei nada, eu não me vinculei a nada. Aí a gente começa a desdobrar e a desfraudar a história, e aí a gente começa a ir comendo pelas beiradas e fazendo suposições, até que tu percebe que, em geral, assim, ó, é muito difícil a inteligência artificial errar de forma rude. Errou feio, errou crasso, sabe? Sim. Um bloqueio do nada. Gente, quem usa a plataforma deve saber como funcionam as regras do jogo. Se tu tá tentando burlar isso, se tu tá tentando dar um jeito de conseguir algo a mais, um je ne sais quoi a mais, tu tá no risco. Aí tu tem aí contas com altíssimo número de seguidores que não consegue arrastar pra cima porque tem uma conta limitada. Mas por quê? Fica aí o questionamento. Eu vou deixar, não vou dar exemplos de nada, né? Tu tem contas com altíssimo número de seguidores que entrega o conteúdo pra 12 pessoas e tu vai olhar o feed dela, leva 6 horas pra ser atualizado. E isso não é sacanagem. Depois de postado, o conteúdo só aparece depois de 6 horas, sabe? Então, realmente, assim, são limitações porque tu tá tentando burlar o brinquedo, né? Se tu não entende como é que funciona, sai do Play, porque, né, o Play se transforma. As regras, elas estão postas aí pra todo mundo, né? Se tu não quer, se tu quer encurtar o caminho, né? A coisa tem que ser mais fácil pra ti, tu tem que chegar lá em cima antes do coleguinha. Bom, pense bem, né? Estamos colocando aqui vários choques de realidade na nossa audiência, mas porque a gente tem que abordar também esse lado, né? E eu acho, agora pra gente finalizar num tom bacana, legal, é muito válido também a pessoa que cria um conteúdo legal. Eu acho que a internet veio democratizando a informação. Hoje, meu Deus, a forma que eu mais consumo informação, inspiração, onde eu me entretenho é através dessas plataformas todas. E descubro muita gente legal o tempo todo. Tem muita gente boa criando conteúdo. E, enfim, então é uma área assim que tem espaço, e eu acho que esse é o lado positivo da internet, né? Dessa rede mundial de computadores aí, é de democratizar a informação. Todo mundo tem esse meio, né, para colocar o seu conhecimento, expor o seu conhecimento, compartilhar essa sua informação, essas suas inspirações e tudo mais. Então, com essa mensagem assim positiva, fazendo com que as pessoas usem sim essas plataformas, e se querem saber um pouco mais sobre influência e como ter sucesso dentro desse meio, nesse mercado, então pense bem em criar um conteúdo profissional, relevante, com essa consistência, tudo isso que a gente falou antes. E assim a gente vai fechando esse episódio da nossa temporada 2 sobre marketing de influência. Também já convidando vocês todos a seguir acompanhando essa temporada, porque a gente vai dar outras dicas para quem quer melhorar aí a sua influência na internet, seu conteúdo. Sobre esse assunto ainda de uma forma mais aprofundada, vou chamar o pessoal para conhecer o curso que eu lancei recentemente pela minha agência, RS Bloggers. O curso está na Hotmart. Procurem lá pelo curso que se chama Influência, ou no link que a gente vai deixar na descrição do episódio. E mais dicas, então, segue aqui no InfluCast semanalmente um novo episódio. É isso aí, perfeito. Então já anota aí que na sequência, próximo episódio, a gente vai falar sobre o que fazem as agências e as redes de influenciadores. Se tu tiver algum comentário ou sugestão sobre esse episódio e quiser compartilhar conosco, manda teu comentário ou DM lá no @escuteinflucast no Instagram. Então, antes da vinheta de encerramento, os últimos recados. Segue o nosso canal na sua plataforma preferida para ser notificado a cada novo episódio. E se quiser nos apoiar mais ainda, acessa lá o PicPay e contribui com o nosso financiamento coletivo com cotas que partem de R$5 e ainda tem cashback. Tchau, Léo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.